Nesse vídeo a gente vai resolver duas integrais usando o método da substituição. Nessas duas integrais a gente vai ter funções trigonométricas, mas além disso, para conseguir aplicar o método, a gente vai precisar fazer uma manipulação algébrica antes de começar a fazer a integração. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. São exercícios 12 e 50 da seção 6.4 do livro de calcular da Diva e da Miriam. E ele pede para a gente aplicar o método da substituição para fazer essas duas integrais. Porém, a gente não vai conseguir aplicar o método da substituição de forma direta, por causa desse mais e desse menos que aparece aqui nessas funções que a gente precisa integrar. Como aqui tem uma divisão, vou começar resolvendo o exercício 50, que pede para a gente integrar x² seno de 2x ao cubo mais 4x dx. E se a gente for tentar fazer uma escolha aqui para aplicar o método da substituição, a gente não vai conseguir, a gente sempre vai falhar ali nessa escolha. A ideia, como aqui tem essa soma, é primeiro fazer a distributiva. Então, eu vou multiplicar o x² vezes o seno, o x² vezes o 4x e chego nessa expressão aqui. x² seno de 2x ao cubo mais 4x ao cubo, que é a multiplicação aqui do x² com o x, que ficou ao cubo. Assim, eu posso separar esses dois termos em duas integrais separadas. Integral de x² com o seno, mais a integral do 4x ao cubo. Essa integral aqui, a gente usa a regra da potência para fazer a integração. Já essa primeira, não, a gente precisa usar do método da substituição para resolver. Como a gente escolhe, então, a função u para substituição? Aqui eu já consigo identificar que tem uma composição. E o método da substituição geralmente está associado com uma composição. Então, eu vou escolher a u como sendo 2x ao cubo. E verificar se quando eu fizer a derivada eu consigo cancelar com esse x² que aparece aqui para minha integral nova depender só dessa nova variável u que a gente está definindo. Quando eu escolho u igual a 2x ao cubo, a derivada de u em relação a x é 6x². E aí aparece o x² para a gente compensar com esse x² que está aqui na nossa integral. Eu sei, então, que o du sobre 6x² é igual a dx, né? Só invertir aqui o dx com 6x² para a gente agora substituir aqui na integral. Então, a minha integral vai ser quanto? O x² eu vou manter seno de u, porque a gente trocou todo esse argumento do seno por u, né? Definiu como sendo u. E o dx a gente encontrou como sendo du sobre 6x². E a integral aqui de 4x ao cubo é 4x² sobre 4, porque a gente soma 1 no expoente e divide por essa soma. Deveria acrescentar um mais c aqui, porque a gente está falando uma integral indefinida. Mas como eu ainda tenho que terminar de resolver uma integral, eu vou deixar para colocar esse c só lá no final. Voltando então para a nossa integral, que a gente está usando o método da substituição. Aqui eu vou cancelar o x² com o x² e vou ficar só com uma integral que depende de u, que é essa integral aqui. O seno de u eu vou manter, o du eu vou manter, esse 6 que estava no denominador vai lá para fora da integral, porque ele não vai interferir na minha integração, só que ele está no denominador, eu vou manter ele no denominador. E o 4x² sobre 4, a gente pode cancelar os 4 e ficar apenas com x². Vamos agora fazer a integral, já que essa integral só depende de u e a integral de seno é menos cosseno de u. Estava multiplicado pelo 1/6, vai continuar. O x² a gente mantém, porque veio lá da outra integral que a gente fez, mais c, que é a constante de integração. Para a gente finalizar agora, basta voltar para a variável inicial, ou seja, trocar esse u por 2x ao cubo. Então, a gente vai ficar com menos 1/6 cosseno de 2x ao cubo, mais x² mais c, que é a integral, né? A resposta dessa integral aqui do exercício 50. O exercício 12, ele tem uma subtração, mas aqui a gente não tem uma distributiva para fazer. Mas eu posso separar essa fração em duas frações, mantendo o mesmo denominador. Ou seja, a gente vai conseguir separar, né? Vou dividir o 2 seno de x por cosseno de x e o menos 5 cosseno de x
por cosseno de x. Aí o cosseno acaba simplificando e fica apenas o menos 5. Dessa forma como está expressa, eu não consigo usar o método da substituição e resolver essa integral. Mas aqui a gente consegue transformar a integral inicial em duas, que é a integral só dessa primeira parte do seno sobre cosseno, tirando 2 para fora da integral, menos a integral de 5 dx. A integral de 5 dx a gente sabe fazer direto, integral de constante é bem tranquilo de fazer. E como o exercício pede, a gente tem que fazer a outra integral, então usando o método da substituição. Porém, depois eu vou mostrar que também tem uma outra maneira de fazer essa integral sem ser a substituição. Aqui, quem que vai ser o meu u? No caso, a gente não tem uma composição. Nesse caso aqui, a gente vai considerar u como sendo cosseno, porque eu sei que quando eu derivo a função cosseno, vai aparecer uma função seno. E aí eu vou compensar com esse que está aqui de cima. Então, se eu considerar u igual a cosseno, eu sei que a derivada de u em relação a x é menos seno de x. E aí eu posso considerar, trocar menos seno de x por du, ou menos du igual a seno de x dx. E essa primeira integral vai ficar apenas dessa forma aqui. Da onde veio esse menos? O fato da derivada do cosseno dar negativo, então eu já tirei ele para fora. O seno dx eu sei que é igual a du, com o sinal de menos, que já está aqui fora, vai virar du, e esse u que está aqui é o cosseno de x que estava ali no nosso denominador. Menos agora a integral de 5, que é 5x. Essa integral aqui também é simples de fazer, a gente pode usar a tabela, eu sei que é a integral de 1 sobre o ln do módulo de u. Mantenho o menos 2, menos o 5x, mais agora a constante de integração, porque a gente finalizou todas as integrais. Para fechar, a gente tem que voltar para a variável inicial, que é cosseno de x, então vai ficar menos 2 ln de módulo de cosseno de x menos 5x mais c. E fechamos essa integração. Porém, aqui tem um detalhe, se a gente usar o fato de que seno sobre cosseno é tangente, a gente pode contornar a substituição e não utilizar esse método, fazer uma integral direta. No slide anterior, então, a gente já tinha feito essa simplificação aqui. Em vez de eu aplicar o método da substituição para resolver essa primeira integral, eu vou trocar o seno sobre cosseno por tangente. Então, a gente fica com 2 tangente de x dx menos a integral de 5 dx, que é 5x. E aí, a tabela já nos fornece que a integral da tangente é ln do módulo de secante de x. O 2 vai manter, o menos 5x também, mais a constante de integração. E agora as duas respostas deram um pouquinho diferente. Aqui dentro do ln muda, um é cosseno, outro é secante, e tem esse menos aqui, que não tem aqui nessa resposta usando esse outro método. Se a gente olha aqui para o menos 2 ln do módulo de cosseno de x, a gente vai transformar nesse 2 ln de módulo de secante de x. Primeiro, a gente vai usar uma propriedade de logaritmo que fala que quando eu tenho um termo aqui na frente multiplicando qualquer logaritmo, inclusive o ln, esse termo pode vir aqui para o expoente do termo que está aqui dentro, do ln. Ou seja, o menos vai ir lá para o expoente, vai ficar 2 ln do módulo de cosseno elevado a menos 1. Elevar um termo a menos 1, a gente usa as propriedades de potenciação e pode reescrever ele lá no denominador. Então, vai ficar 2 ln de 1 sobre cosseno de x em módulo. E, por definição, isso é igual a secante de x. Como o cosseno está em módulo, ali a gente vai colocar a secante também em módulo. E aí, a gente consegue igualar esse termo aqui com esse aqui. Finalizamos assim a resolução desses dois exercícios ali do livro de cálculo A da Diva e da Miriam. Dois exercícios que pede para a gente usar a substituição, mas que precisou fazer primeiro uma manipulação, um ajuste para poder aplicar a substituição em apenas uma das integrais que aparece, não nas duas integrais. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha ficado mais claro como resolver esses dois exercícios. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e te espero no próximo vídeo.